Hi. Hello. Hey. How are you guys? Let's see. Vamos chamando as meninas para a gente começar. Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Acho que as meninas já vão entrar. Yeah. Eu vou só escrever o tema da nossa live. Hi. Ok. Boa noite. Aqui, eu tô mandando convite para as meninas pra gente ver. Para elas. Ok. Hi. Oi, Oi, você tá ouvindo bem? sim, sim. Uhum, Uhum. Eu mandei agora uhum. para Ju também. Vamos ver. Vamos experimentando os filtros. Uhum. Uhum. Mas, ok, acho que agora vai. Vou tentar mandar aqui para Ju de novo. Accept. Acho que vai dar agora. Eu não sei se tá dando certo. Vamos esperar. A Ju já tá na live? Tá, agora apareceu aqui que não. Eu vou mandar de novo o convite. Vamos ver. Ah, Oiê! oi! Oi, Oi, boa E aí, noite. meninas? Tudo bem? Tudo? Boa noite. Ai, boa obrigada por noite. aceitarem meu convite. Muito Ai, obrigada. eu que agradeço, né, pelo Ah, convite. muito ansiosa para falar com vocês. Muito. A gente Então, conversa bastante, né, Prof. Ju? não tem Ah, a problema. gente não gosta quase, né? Ai, então tá, gente. Eu já vi várias pessoas aqui entrando, né? Vários alunos do Beth, oi, Cooper. Beth, boa noite aí, Beth, que saudade. Tem bastante gente já, mas eu vou ir relembrando às vezes o tema da nossa live para quem estiver chegando, mas a gente vai falar sobre as mudanças e atualizações que a gente vai tendo todos os dias na educação, dando aulas, enfim. Acho que é uma coisa que, independente da onde a gente dá aula, a gente tem que lidar com isso, né? Se é na escola, se é aula de idioma, tudo acaba a gente precisando lidar com as mudanças e atualizações, independente da área do local. Mas, profs, eu quero que vocês se apresentem um pouco. Então,
falem um pouquinho sobre vocês, para quem não conhece. Acho que os meus seguidores talvez não conheçam ainda. Podem se apresentar, por favor. Pode começar aí, Profissão. Então tá. Boa noite a todos. Eu sou a Prof. Gisélia. Fui prof da Duda. Atualmente trabalho na Escola Cooperação, em Cruz Alta, né? Sou formada sou formada em Educação Física, sou formada em Pedagogia e atualmente estou cursando uma pós na área da Educação Física também. Já trabalho na área da educação há praticamente uns 20 anos já, né? Eu venho desenvolvendo esse trabalho na área da educação, então. Atendendo turmas, já trabalhei com turmas da educação infantil até o ensino médio. Ai, muito bom. A Ju, ela foi minha prof e eu sempre penso nisso porque se não fosse, né, a influência de profs como a Ju, eu provavelmente não ia nem saber que era possível fazer o trabalho que eu faço hoje, porque é por causa das aulas e tudo que a gente tinha, que a gente acaba vendo o que é possível fazer, que é possível ter outros trabalhos, né, trabalhar de outras formas. Então, acho que é tudo. O início foi lá, foi na escola, com certeza. Então, é um dos motivos que eu lembrei de você também para a gente fazer isso, porque a gente lembra das aulas e aí a gente sempre pensa que, não, tal professor realmente conseguia trazer coisas diferentes, se atualizar sempre. Por isso eu lembrei de vocês duas, então, obrigada. Eu amei o convite mesmo. Então, ela lembrou porque por uma coisa que é muito importante, assim, fundamental, né, no ensino, que eu sou a mãe dela, então ela lembrou, assim, de cara, né, da mãe dela. Então, eu sou a Prof. Aline, também atuei em sala de aula 12 anos sem parar, trabalhando com todos os níveis de ensino, formada em pedagogia, também estou cursando filosofia, que é uma área que eu gosto bastante, e hoje em dia eu já não trabalho mais em sala de aula regular, tradicional, digamos assim. Eu tenho meu espaço de apoio pedagógico e eu desenvolvo esse trabalho aí com aulas particulares. E sou mãe da Duda. Deixa eu mandar um oi aqui ó, pro Nicolas, estava pedindo oi ali. O Nicolas, nosso ex-aluno, né? Mó, cheio de ex-aluno. Nicolas, Nicolas, alunos aqui, uns amigos, né? ex-aluno. Cristiane, mãe de aluno. Lá da Talentos também, não sei quem é, acho que é o Rodrigo, um abração aí, muito bem, que legal, um monte de gente, a Viviane também deu oi, boa noite, vamos conversar então. A mãe, ela, né, tá direcionando a live de hoje, pessoal. Vamos lá. Muito bem, mas boa noite para todo mundo aí. Eu não tô conseguindo ler, mas eu tô agora acho que vai começar a aparecer para mim. Mas eu separei algumas perguntas, mas a gente pode levar o nosso tempo para falar sobre cada uma delas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a gente vai voltar um pouquinho no início da pandemia, né? Então, no ano passado, assim, quando e como vocês notaram que tal maneira de ensino não tava funcionando mais por causa do momento, né? E como vocês notaram que iam ter que atualizar algumas coisas, né? E se vocês tiveram alguma ação, provavelmente sim, alguma ação rápida para mudar isso, né? No dia a dia, porque as aulas são planejadas para todos os dias e de um momento para outro aquilo para de funcionar e já não dá mais certo. Então, como que vocês notaram e o que vocês fizeram, é a minha dúvida. Então, a pandemia foi uma reviravolta na vida de todas as pessoas, né? Independente do nível de profissional, né? E a gente teve, até na época, com experiência, que a prof e colega Aline estava junto na escola, né? Nós, enquanto instituição, eu falando agora da escola, no caso da Escola Cooperação, nós buscamos o acesso tecnológico já de cara para fazer, para poder ministrar as aulas sabendo dessa dificuldade que teria, né? E o primeiro passo foi nós conhecermos as tecnologias, né?
nos adaptarmos às novas tecnologias, porque por mais que a gente conheça ou saiba, né, muito em relação à parte tecnológica, a gente sempre está aprendendo, né? Na nossa vida a gente aprende todo dia. E eu acredito que um lado da pandemia, né, podemos dizer que um lado positivo foi esse, que a gente se reinventou mais uma vez e tivemos que buscar, né, uma aprendizagem muito rápida em relação à utilização dessas tecnologias. Então, a gente pode dizer que a gente teve esse privilégio de, em poucos dias, já iniciar com esse processo. E essa aprendizagem inicial foi tanto para a gente quanto escola, para os professores, para os alunos e para as famílias, né? Porque principalmente os alunos menores, eles dependiam muito dessa questão dos pais estarem junto para auxiliar, né? Então, eu acho que o primeiro passo mesmo que ocorreu foi essa primeira adaptação com a questão tecnológica, né? De tornar a sala de aula um espaço virtual, né? Com aquele contato diário com os alunos. Acho que travou. Acho que travou. As aulas, né? Agora voltou. Foi. Tinha saído vocês para mim. Voltou. Voltou? Então, como eu estava falando, né? Eu acho que esse primeiro processo inicial que a gente teve no início mesmo foi essa adaptação, tanto escola quanto famílias para essa e alunos, né, para essa questão da utilização da tecnologia. E daí, partindo desses acessos e dos diversos meios os pais a gente tinha para utilizar, a gente foi reorganizando a nossa forma de dar aula, né? Planejando uma nova forma de dar aula, planejando uma nova forma de chegar e levar até os alunos o conhecimento, né? Isso, e é uma coisa legal de falar porque quando a gente pensa em tecnologia ou, nossa, virou tudo online, as pessoas já pensam que vai ser tudo uma brincadeira. Vai ser tudo uma brincadeira e ninguém vai prestar atenção e vai ser só jogos. E isso é algo que ainda, a gente está quase em 2022, mas ainda as pessoas, elas pensam no online como algo desorganizado e talvez não muito sério. Então é legal de lembrar que a gente não fala diretamente de jogos online. Não é isso. É uma aula, é um planejamento, é uma sala normal, como qualquer outra, e muitas vezes é até mais complicado de lidar, né? De aprender. Como você falou das crianças, elas precisavam sempre de alguém junto, porque elas podiam saber jogar qualquer jogo no celular, mas elas não sabiam mexer no Google Meet. Então, é algo que ainda as pessoas não associam muito bem, mas acho que agora já está tudo mais claro nesse momento. As escolas já estão voltando também, né? Ainda tem alunos online, tem alguns também, né? Isso. Mas muito legal. E você, prof? Então, para mim, assim, no início, a gente fala, né, em mudança e atualização, a gente já sabe que é algo que vai nos tirar do conforto, né? Então, que a gente vai ter que haver um movimento ali para melhorar. Então, eu vi que a gente tinha, de primeiro momento, um problema e que a gente precisava de uma solução, né? E a solução naquele momento era não resistir às mudanças, porque elas eram fundamentais naquele momento. Num dia a gente estava trabalhando de uma maneira que hoje eu chamo de tradicional, no outro dia era completamente diferente, né? Então, era um problema que a gente, passados 15 dias de pandemia, a gente viu que era um problemão, que não era um probleminha, que ia demorar ainda a passar, né? E cada vez mais a gente ia precisar se ajustar para poder fazer com que a coisa mais importante chegasse no aluno, que era o ensino, né? Então, foi um processo desajeitado de todo o início de uma relação. A gente foi sempre se organizando, reorganizando. O planejamento mudou completamente, né? Mas se tem algo positivo nesse processo aí, foi realmente desmistificar a aula online como algo
desinteressante, como algo, não é desinteressante a palavra, mas como algo descompromissado, de que não precisa haver um comprometimento para que ela aconteça, né? Porque isso era muito visível antes da pandemia, então foi uma coisa que fortaleceu bastante e deu muitos créditos para o ensino online, com certeza. Uma coisa que a gente escuta muito de pessoas que não são da área da educação, né? Que estão bem fora desse nosso mundo, digamos assim, era de pessoas falando, ai, o ano tá perdido. Só que só quem estava em sala de aula, quem ainda está em sala de aula, né? Quem é professor, sabe que não teve nenhum dia perdido, né? A gente buscou, como a Aline falou, né? A gente se reinventou do dia para a noite, praticamente, e isso aconteceu com todos os professores, né? Não é exclusivo de nenhuma escola em relação a outra, mas em todas as escolas foi preciso fazer isso, né? E tentar, da melhor maneira, chegar a todos os alunos, né? Então, essa questão de dizer que perder, a gente não perdeu nada. A gente pode dizer que sim, a gente ganhou muita experiência em relação a isso, né? E eu pensava, a minha preocupação maior era de não perder o vínculo com o aluno. Eu não queria largar da mão deles, né? Porque recém a gente tinha começado o ano e imagina as profs dos alunos menores, eu tinha um quarto ano ainda, né? Mas ainda tinha os do primeiro. Então eu pensava que eu não queria largar da mão deles. Mas isso era eu via com o passar do tempo que isso era um sentimento meu, porque para eles, na verdade, eles estavam ainda mais próximos de nós do que na sala de aula. Porque era esse mundo virtual, tecnológico, que a gente precisou se alfabetizar, eles já estavam, anos-luz lá na frente, né? Para eles era algo muito confortável. Então, isso também gerou mais tranquilidade para nós, né? A gente tinha uma segurança assim, não, vai dar certo porque os alunos estão se ajudando e nos ajudando também. Exatamente. Sim, principalmente os maiores, né? Se alguém tinha, digamos ali, aquelas questão de conexão de internet ou a utilização das câmeras, o webcam, eles sempre tinham, né? Ah, mas eu usei tal programa que deu para conectar e fazer. Então, teve essa ajuda mútua também por parte deles, né? Uhum. É algo. É bem interessante isso, porque quando isso aconteceu, eu já estava trabalhando no online desde 2017. Então, para mim, eu tava achando, não, eu vou continuar fazendo tudo da mesma forma, porque nada vai mudar para mim. Era isso que eu pensava. E, de certa forma, aquilo. Porque Voltou? Uhum. Volta. Oi? Voltou. Tá, voltou então. Ok. Eu fiquei muito surpresa porque eu achava que eu não ia precisar me adaptar a nada, porque eu já trabalhava daquela forma. Mas o que eu notei foi que o meu papel ali tinha mudado, tinha adicionado um outro papel agora no meu ensino online, onde eu tinha que, além de trabalho com aula online, eu tinha que me atualizar no jeito que seria mais fácil para aquela pessoa lidar com aquela mudança, porque para muita gente foi o primeiro contato com o mundo online, com uma aula ao vivo, com o Zoom, com o Skype, com o e-mail. Então eu via que o meu papel estava mudando, não necessariamente no formato em que eu fazia as minhas aulas, não foi diretamente nisso, mas com as pessoas, né? Eu tive que entender muito mais que, eu faço isso faz tempo, mas nem todo mundo está fazendo isso faz tempo. Então eu preciso me colocar no lugar daquele aluno que está tendo dificuldade, que começou ontem nisso do nada, é a única opção agora fazer online no momento que ele era. Então, foi tudo tão rápido e não teve ninguém que não se afetou, que não precisou adaptar e aquela coisa, aceitar a mudança e fazer o que tem que ser feito. A gente não tinha como relutar.
É, E a questão também que a concorrência muito maior de qualquer tipo de oferta online, né, gerou um aprimoramento. As pessoas não podem mais oferecer qualquer coisa online, porque antes tu tinha isso, né? Ah, online, né, é o nível, online tem que ser mais barato. Online sempre parece que Uhum. diminuindo essas questões, né? E a gente viu que todo mundo se aprimorou porque a concorrência ficou muito grande, então todo mundo tinha que dar o seu melhor. E assim que é, hoje as pessoas escolhem o online, mas pelo conteúdo, pela ética, enfim, é uma série de fatores. Não é mais porque é mais barato, porque nem é. As pessoas viram que o trabalho é ofertado da mesma forma que se estivesse presencial. O comprometimento, né? É igual. Da mesma forma. exatamente. Uhum. E vocês, agora pensando no lado assim das crianças, dos alunos mais novos, como vocês acham que eles lidaram, né, agora os alunos, como eles lidaram com essas diferenças, assim, essas atualizações que tiveram que acontecer de um dia para o outro, foi ou está sendo algo de fácil estabelecimento ou, dependendo da idade, era mais difícil, né, de entender, de seguir um novo padrão de aula? Eu, no caso, nesse período de pandemia, falando nos menores, né, eu tinha uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Então, pela faixa etária deles, né, eles têm entre 8 9 anos, eles conseguiram se dar bem até certo ponto nesse sentido, né, de adaptar muitos, como eu falei, né, com o auxílio da família, porque o papel da família foi muito importante, né, a ajuda dos pais nesse período para eles, até para eles se adaptarem, porque é como você falou, né, Duda? No início, eles sabem jogar tudo que é jogo, eles, né, dominam essa questão. Mas quando vai para um outro lado, assim como a gente teve que aprender também a certos mecanismos, né, tecnológicos que a gente utilizava nas aulas, para eles também foi uma nova aprendizagem, né? E tudo novo que eles descobriam, digamos que tinha no Meet, liberaram um plano de fundo, eu posso usar, não sei. Então tudo para aquilo para eles era uma novidade, né? Então se tornava algo diferencial já, mesmo sabendo que a tecnologia era a mesma, mas eles podendo utilizar de alguma forma, né? E eu acredito assim, ó, que eles conseguiram sim. O maior empecilho que eu acredito que ocorreu com qualquer pessoa foi mesmo a questão do acesso no sentido, às vezes, da questão da internet, né? Eu mesma, eu tinha uma internet, quando passamos a esse lado online, eu tive que trocar a internet de casa, porque a internet que eu tinha não dava conta, né? Então, muitas vezes era essa, ou dava uma falha de conexão, ou caía uma questão assim, dava uma queda de luz, terminava a luz em alguns lugares, né? Então, eu acho que essa foi assim, digamos que, de início, o que mais deixava muitas vezes eles frustrados, porque daí eles tinham que sair mais cedo da aula, às vezes não conseguiam acessar a aula por algum motivo, e daí ficavam chateados porque não iam poder estar presente no momento, né? Mas a gente tinha toda essa questão de auxílio. Eu mesmo, no ano passado, eu tinha alunos que eles não tinham como acessar durante o dia em função do trabalho dos pais e que eu, por minha conta, eu me organizei para 2 noites atender esses alunos para eles não ficarem com essa lacuna de não poder presenciar essas aulas online diariamente, né? Então a gente foi se adaptando, né, da forma como a gente podia. Claro que não ia ser a mesma coisa que estar todas as tardes juntos, né? Mas de alguma forma a gente foi se adaptando até para não deixar com que esses alunos, porque não era, digamos assim, eles não estão entrando na aula porque eles não querem, né? Era porque tinha algum motivo. A gente sabia, quando o aluno não entrava, geralmente o pai ou a mãe ligavam, mandavam uma mensagem e avisava, prof, hoje ele não vai poder entrar, né? Porque eram situações assim que as famílias tiveram que ir se adaptando à sua rotina, né, também. Então eu acredito que mais essa questão mesmo mais tecnológica que fugia às nossas vontades, né? Mas sempre muito participativos, né? Os alunos sempre, sim,
em todos os níveis de ensino, mas eu acredito que os menores mesmo foi mais essa questão assim mesmo da tecnologia, no caso, de faltar em algum momento, né? Mas não que eles não quisessem estar, porque eram sempre muito participativos. Uhum. É exatamente o que eu achava que era isso também. Desculpa, pode falar. Eu acredito que da parte dos alunos nunca houve resistência, só algumas situações isoladas, né? De uma questão isolada. Mas da parte dos alunos nunca houve resistência com o ensino à distância. Eles sempre foram muito receptivos e eles adoravam. Lembro que as primeiras aulas tinha uma mãe que conectava na televisão grande na sala e os alunos eram duas gêmeas, né? E elas assistiam ali na TV a aula, era um evento para eles. Então, foi tudo muito tranquilo, assim. Mas claro que essas mudanças aí geram transtornos e todo mundo estava se adaptando e está até agora, né? Porque muito do que era online permaneceu online, né? Não voltou aos espaços físicos porque deu certo online. Então, muitas coisas ainda estão se ajustando. Mas realmente essa questão dos menores, a falta da presença dos pais, muitas vezes que precisavam estar trabalhando e eles não dominavam tudo para ter essa autonomia. Então, esse foi o principal desafio, assim, porque tinha que ter ajustes de horário com o professor, com a família e com a criança, né? Não dependia só de uma coisa. Mas eu acredito que todos saíram muito bem dessa situação aí. Nós, na nossa rede de ensino, assim, nós não podemos nos queixar desse ensino online porque deu certo. Lógico que nós tivemos o Verdade. suporte, né? Tivemos o suporte, a gente não está falando aí essa não é a realidade de todos, né? A gente sabe que na rede pública é um Sim. pouco diferente, então, mas a gente viu que o ensino online dá certo, sim. Uhum. Boa noite, Maria. Maria é minha student. Ela tá aqui. Ela deu boa noite pra gente. Realmente, algo que vocês comentaram sobre ter o suporte, né? Ter algum tipo de suporte nos mostrando o que fazer é muito importante, porque a gente não tem como, do dia para a noite, descobrir tudo, né? Descobrir como trabalhar de tal forma. Então, ter um suporte, ter alguém que sabe um pouquinho mais sobre tal assunto, já vai nos direcionar muito melhor, já vai fazer dar muito mais certo. E é um atalho, né? Faz a gente ir direto ao ponto necessário, não faz a gente perder tempo. Então, para esse tipo de situação, onde as coisas precisavam ser feitas rapidamente, e para todos, eu acho importante ter esse tipo de apoio, de suporte. E normalmente o que fica ali no meio do caminho é a resistência do próprio professor, às vezes, né? A gente pode pensar assim, porque, como vocês falaram, não houve resistência dos alunos, eles estavam, vamos lá, é assim agora, eu tenho que estudar, a gente vai estudar assim, mas aí muitas vezes o professor não, ele tem aquela coisa dentro dele que eu vou resistir ao online, eu não quero ir para online, eu não sei mexer e eu não vou aprender nisso. Então, eu não vou usar nada. Eu estava falando com uma aluna e ela me disse que ela faz faculdade e a única forma de conversar com a orientadora dela é pelo e-mail. E é a única que só deixa conversar pelo e-mail, porque ela não tem WhatsApp, ela não está fazendo as aulas online. E ela disse, não tem problema nenhum, mas é algo que está dificultando nesse momento onde a gente está tendo aulas online. Então, quanto mais os professores aceitarem que muitas vezes é a única forma de facilitar, né, para o aluno, e não alimentar muito as crenças que a gente tem internas, assim, o resultado vai ser muito melhor para os alunos. Então, se tem como facilitar, a gente tem que facilitar, porque são muitos, né? Uhum. Nós, na nossa realidade, né, de pandemia, trabalhando na escola, a gente fez mais do que nunca uma rede de apoio entre os professores, né? Porque nós aprendemos a lidar com a tecnologia para ensinar os colegas a lidarem com a tecnologia. E quando alguém descobria uma possibilidade nova, algo que pudesse melhorar e contribuir nas aulas,
a gente ia trocando essas informações, dizendo, eu aprendi isso, eu fiz aquilo, eu tentei isso e deu certo, né? Então, teve muito essa questão também, né, dessa coletividade e de pensar todo mundo, digamos, pelo mesmo caminho, né? Que, como você falou, tem resistências, existem, né? Essas resistências, mas também partindo dessa coletividade, onde todo mundo está vendo que tem que pegar junto, todo mundo tem que se ajudar, isso vai motivando também aqueles que poderiam apresentar alguma certa resistência ou achar que ia ser um pouco mais difícil, né? Mas a gente teve muito essa questão dessa rede de apoio, assim, né? Entre os colegas da escola, onde a gente ia trocando essas experiências e essas vivências, né? Não deixamos de fazer nossas reuniões online, né? Para trocar isso. O que tu tá fazendo? Né? E a gente ia fazendo essas trocas, né? Eu acho que essa característica, ela tem que ser primordial, assim, no pensar do professor, compartilhar. Nada a gente pode guardar para a gente não tem esse direito, porque nós estamos aqui aprendendo para ensinar. Então, quanto mais a gente aprender uns com os outros, a gente vai poder ensinar melhor, porque o nosso papel final é ensinar. Mas para isso a gente precisa aprender. E com a tecnologia foi assim também. Nós precisamos aprender para poder ensinar aquele aluno com dificuldade, aquela mãe que não conseguia acessar, que não conseguia, né, colocar o aluno ali na aula. E realmente o nosso grupo, né, foi muito feliz nesse sentido, porque nós nos ajudamos muito, muito. Quem sabia mais ensinava para quem sabia mais ou menos, e assim por diante, só não aprendeu quem realmente resistiu e não quis. E aí, então, compromete o aprendizado do aluno, infelizmente, né? O prejudicado final é o aluno, quando o professor não busca melhorar. Sim, exatamente. E uma coisa que a Ju falou até sobre essa coletividade, né? Quando ela é usada da forma, assim, pro melhor de todos ali, ela acaba sendo a melhor coisa do mundo, porque se você tem 5 professores, os 5 professores têm 5 vivências diferentes. O quanto de informação nova você vai ter cada vez que você conversar com eles. Então, são coisas que vão facilitando o nosso processo. É algo que eu também não consigo abrir mão. Eu trabalho sozinha no formato de eu apenas sou a professora que dou aulas, mas eu tenho professores comigo toda semana me dizendo o que fazer, porque eu preciso da ajuda deles também, eu preciso de ideias toda semana. Senão, os meus alunos vão ter a mesma aula toda semana se eu não consumir conteúdo novo, se eu não me atualizar, né? Se eu simplesmente pensar, não, eu vou ensinar inglês, e é isso que eu vou fazer. A gente precisa de outra pessoa ali nos falando, quanto mais melhor, mas nos ajudando, nos trazendo informação nova. E a gente só vai utilizar aquilo se a gente não resistir, se a gente simplesmente aceitar que existem outras formas de fazer uma mesma coisa, né? De dar uma mesma aula, mas de outra forma, com uma nova ferramenta que vai facilitar para o outro. Pode ser difícil para mim no momento de aprender, mas vai facilitar para toda a sala. Então, é legal de investir nesse tipo de informação que só vem da coletividade mesmo, porque sozinhos a gente pensa sempre a mesma coisa. Então, vem sempre dos outros. Veio na minha cabeça agora, né, a questão de que quantos profissionais estão aí se especializando na área de mentoria, né? A Eduarda mesmo vai oferecer uma mentoria agora, esse mês, para auxiliar outros professores, para compartilhar as ideias, para trocar saberes. Quantos profissionais se especializam nessa área de mentoria? E será mesmo que precisaríamos de tantos profissionais na área de mentoria? Por que está acontecendo isso? Por causa da individualidade. Porque cada um quer guardar para si o seu conhecimento, não quer trocar, não quer expor, não quer oferecer para o outro, a menos que pague. Né? É lamentável isso, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Porque se todos nós trocarmos os nossos conhecimentos, principalmente na área da educação, ninguém precisaria de mentoria. Porque nós temos vastos conhecimentos, né? Várias experiências. Imagina, eu há 12 anos de sala de aula, a Ju também por aí vai, né? Mais ainda, antes ainda, né? Com os pequenininhos. Então,
E imagina quanta coisa a gente tem para trocar, quanta coisa a gente tem para aprender uma para outra, né? É muita história para contar, é muita aula que deu certo, é muita aula que não deu É, certo, é muita coisa. A gente sempre tem um assunto, uma coisa para contar de alguma situação, de algum conteúdo, de alguma. Isso é bem de professor mesmo. a gente vai se reinventando sempre, né? A mesma coisa, essa questão de mentoria que a Aline falou, a gente tem a questão também dos cursos, né? De qualificação, de formação. Ah, mas é só uma palestra. É uma palestra e a partir dessa palestra você pode tirar muita informação. Não precisa ser uma palestra ou uma formação voltada para um conteúdo que tu vai trabalhar na sala de aula. Mas as temáticas que envolvem a educação, a gente sempre vai tirar uma lição ou uma mensagem para algo que a gente pode ou mudar ou aprimorar na nossa prática pedagógica diária, né? Então, a gente faz muito isso. É. E E agora, o outro precisa estar aberto, né? O outro precisa estar aberto para receber também, porque muitas vezes nós nos vemos querendo contribuir, querendo dar a nossa opinião, querendo colaborar com o outro para que o outro tenha uma aula mais dinâmica, mais enfim, e às vezes, muitas vezes não tem a abertura do outro, né? Aí fica mais difícil ainda. bem, E essa questão de tanto conteúdo, né? Um professor, ele tem tanta coisa na cabeça, é muito conteúdo, é muita coisa, é todos os dias aprendendo uma coisa nova e acaba sendo difícil de compartilhar tanta coisa, né? Então, essa questão da mentoria, eu me vi num momento onde eu tinha mensagens todos os dias de professoras me perguntando o que é isso, né? Tipo, mostrei alguma coisa, o que é isso? Aonde que tu encontra isso? O que que tu está fazendo? Como que tu faz tal aula? Como que tu usa tal contrato? Como que eu faço isso? Aí virou uma coisa diária e eu pensei, eu não tenho como simplesmente, né, dar um tutorial aqui individualmente para todo mundo no direct, enfim. Não tenho como te mostrar meu planejamento de aula numa mensagem. É uma coisa enorme, é uma coisa que me levou anos para fazer mais rápido, né, para fazer de uma forma eficiente e um pouco mais rápida. Porque muita gente fala, nossa, eu levo horas para terminar um plano de aula, para conseguir estabelecer realmente o que vai ter na aula. A gente também levava. Acredito que agora vai ficando mais fácil, né? Porque a gente faz muito, a gente acaba aprendendo. Aí foi exatamente o que aconteceu. Eu me vi num momento em que, nossa, eu tô tendo muito conteúdo na minha cabeça e eu tô utilizando um monte de coisa diferente e tem um monte de pessoa que precisa disso. E eu não consigo entregar tudo isso aqui, no direct, nos stories, imagina. Então, as mentorias, os cursos, elas surgem de como a gente fala, uma carga enorme de conteúdo que tu não tem como entregar facilmente assim, né? Tipo, E a gente precisa entregar, né? A gente fica ansioso para entregar, a gente quer mostrar para o outro como a gente fez, deu certo para nós e como pode dar certo para eles também, né? É muito legal. Eu não critico a mentoria, não estou falando negativamente. É muito interessante, tá, Eduarda? Eu acho que é muito válido. Quando eu resolvi empreender, eu estava procurando também. Enfim, é muito válido, mas eu acredito que se a gente se abrisse um pouco mais e trocasse muito mais ideia, principalmente na área da educação, não guardasse as coisas nas nossas gavetinhas, a gente ia conseguir chegar no aluno muito mais rápido. faz sentido. E porque tudo se tornou como a gente fala, eu demorei muito para descobrir isso, eu descobri sozinha, e aí, meu Deus, como que eu vou simplesmente falar? Então, é uma coisa bem controversa, verdade. Mas realmente. essas trocas, no caso da mentoria, né? Como a Aline falou, ninguém tá criticando. Vai que tu consegue passar, porque se uma pessoa pega, né, um planejamento, falando agora na questão dela, pega um planejamento pronto, ela vai olhar e vai interpretar de uma forma. Mas quem sabe a forma que quem planejou, digamos, a forma como tu pensou e planejou, só a pessoa lendo, ela não vai conseguir interpretar.
E daí, na hora dela colocar em prática, muitas vezes ela vai até se frustrar porque não saiu como ela queria, né? Então, essa coisa de pegar, digamos, né, de querer coisas, receita de bolo, né? Não tem como a gente dar uma receita de bolo, principalmente por um planejamento, para uma aula. É só tu vivenciando para ti saber, né? Uhum. É só É o tu que eu ir na penso. prática e tu ir adaptando, né? A gente pode ter, digamos, numa sala de aula, 10, 15 alunos. Pode ser que tu tenha um planejamento, mas tu vai saber a forma que tu tem para chegar e passar aquela informação para cada aluno, porque tu já, dentro dessa convivência diária, a gente vai pegando esses pontos e sabendo de que forma que fica mais esclarecedor para o aluno, né? E essa parte que nós falamos antes, que a Aline falou, que o medo maior que tinha era de perder esse contato, é que os alunos que a gente já conhecia, a gente já sabia até como lidar com eles, porque tinha alunos que, no caso, já vieram remanescentes de outras turmas da escola e por a gente trabalhar muito tempo, a gente já conhecia. Agora, os alunos novos que foram chegando nesse período, a gente teve que, mesmo que a distância, aos poucos, tentando compreender e entender de que forma conseguir chegar mais no aluno, né? No sentido de tentar entender, mesmo que a distância, de que forma que ficaria o processo de aprendizagem mais fácil para ele, ou qual era a estratégia que a gente poderia usar para atingir melhor, né? Então, essa questão do online também teve disso, né? Quando tu já conhece o aluno, digamos que tu teve um período, né, com um aluno presencial, é de boa, porque daí tu vai, né? De boa que eu digo porque tu já vai conhecendo os macetes, né? De como lidar, ou qual é a dificuldade maior que aquele aluno tem em relação ao outro. E nesse distanciamento obrigatório que a gente teve que fazer, muito disso a gente foi também construindo aos poucos, né? Sim, e essa coisa do online também, a gente tem que ter um monte de ferramenta de abordagens diferentes para não prejudicar o aluno, porque, por exemplo, essa questão da proximidade, né? Quando a gente pensa vou fazer aula de inglês. Aí eu tive uma aluna que ela começou no grupo, em um grupo de iniciante, e aí ela me falou, a gente abriu, tipo, a primeira aula, assim, abriu a câmera de todo mundo, a gente estava dando oi. Eu tenho um slide assim, tipo de apresentação, né? Vai acontecer assim a aula, porque para ninguém ficar perdida. Então eu dou uma explicação antes. E ela, ai, prof, ainda bem que tu fez isso, porque eu achei que eu ia ter que falar inglês aqui agora. Eu anotei um monte de coisa. Ela me mostrou o caderno dela cheio de anotação, tipo, um monte de informação já. E eu vou te ensinar tudo isso. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Não vai ser agora, realmente tu vai primeiro entender como as aulas vão funcionar, então não se preocupa. E ela, eu vou ter que falar inglês o tempo todo. E eu, não, não, em alguns momentos não, porque a gente fala português, não tem problema. Então, tem que ter um jogo assim, né, de entender a outra pessoa, saber que precisa de mais atenção do que simplesmente, vamos falar inglês, vamos dar o conteúdo e é isso, acabou a aula. Então, exige bastante jogo de cintura, é uma coisa, não é muito simples. O planejamento ele é muito flexível, né? E assim deve ser. Ele é flexível e variável à faixa etária, ao contexto social, a tudo. O mesmo planejamento para. Se eu tenho 10 turmas, eu vou oferecer o mesmo planejamento porque são do mesmo ano, jamais vai dar certo, não é assim que funciona. Então, por isso que a Ju estava falando da mentoria, a questão de que assim tu consegue explanar muito melhor esses detalhes que fazem toda a diferença, que são importantes, né? Exatamente. Tem coisas que são muito fáceis de explicar e tem outras que nem muito, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que é simples, que é uma dica, que é um site, uma coisa assim, a gente consegue, nossa, olha que legal, eu estou usando tal coisa, é super fácil. Aí tem uma coisa, por exemplo, um contrato, um site de contrato, como estabelecer um contrato. Eu já vi um monte de contrato, de exemplo, né, de contrato na internet, só para você baixar. E se você parar para ver, tem um monte de professor usando aquele mesmo contrato, sem considerar nada, sem considerar a sua própria vida, sem considerar o seu próprio valor por hora, sem considerar a sua rotina. Vou pegar esse contrato e eu vou mandar. É esse que tá certo.
sem ter um advogado revisando. Então, tem informação demais na internet e tem pouca pessoa guiando. Isso que às vezes é confuso, né? Acho que em toda a área, assim, a gente encontra coisas facilmente, mas a gente não encontra como usar aquilo pra gente. Então acaba confundindo mais do que ajuda. Tudo precisa de uma adequação, né? Não é simplesmente copia e cola, não dá assim, não funciona. Pode até ser, mas não vai funcionar. Exatamente. E, meninas, eu tenho uma outra pergunta legal. Assim, considerando as experiências de vocês e tudo, pode ser uma coisa bem prática, assim, o que vocês acham, né? Quais atitudes que vocês consideram importantes para professores de qualquer área, assim, algo que os professores tenham que tomar para se manter atualizados, não só no momento que acontece uma pandemia, mas como se atualizar, né? Como levar uma aula atualizada sempre, toda semana, todo dia, não cair na mesmice, né? Porque a gente sabe que isso acaba desmotivando o aluno e também o professor, se a gente não busca coisas novas, né? Que atitudes vocês acham que fazem a gente se sentir mais atualizado? Eu acho, pensando assim nessa questão, eu vejo que muito o que nós falamos antes já, né? Do professor não se fechar no seu mundinho, compartilhar, é o primeiro ponto, né? Buscar atualização. Como tu falou antes, né, do insights. Vai procurar um site e tem algum tema, né, que quer trabalhar. Vai procurar algum vídeo. Eu gosto muito de trabalhar com vídeo nas minhas aulas. E leva uma música. Quem é que não... pensando agora na visão do ensino médio, né? Que aluno, que adolescente que não gosta de música? Quando tu consegue introduzir uma música na tua aula, que tu vai sim levar uma coisa diferente e que tu vai conseguir trabalhar em cima daquela música para o tema ou para o conteúdo que tu precisa, tu ganhou os alunos, né? Não estou dizendo que tu vai comprar ou vai, né? Eu vou só conquistar o aluno porque eu estou levando música para a sala de aula. Não. Mas é uma forma que tu vai conseguir instigar a atenção deles para aquela situação. E em alguns momentos eles vão ter se questionar, mas eu nunca pensei, já escutei de alunos assim, prof, mas eu nunca pensei que dentro dessa música a gente poderia trabalhar sobre tal conteúdo, né? São situações. E eu acredito também, assim, que é uma coisa que eu busco fazer muito, é participar de cursos, né? Seja online, seja semanas de formação, que muitas tem muito disso, né? Que dentro dessa questão, voltando para a questão da mentoria, independente da área, como a gente falou, né? Eu participei de umas ali associadas a neurociências e a educação mesmo. O que eles fazem? Eles te dão uma prévia do que tu vai trabalhar num curso depois. E essa prévia é o quê? É uma semana com 3 noites com formação, e daí tu vai ter lá, tu vai ter trocas, tu vai ter momentos que tu vai poder dar tua opinião, tu vai poder absorver conteúdos que vão passar. E, claro, lógico, como a gente diz, né, é o marketing. Então, eles estão te vendendo uma prévia do que tu vai fazer no curso maior depois, se tu tiver interesse de participar. Só que muitas vezes, só nessa prévia, a gente se dispondo a deixar, reservar aquele tempo para te fazer, muitas vezes tu não precisa nem fazer todo um investimento de um curso maior, né? Que vai te onerar muitas vezes a questão financeira, que a gente sabe que agora, principalmente nesse período, foi algo que afetou todo mundo, né? Mas a gente se dedicando nesses minutos ou vendo uma palestra gravada no YouTube, eu acho que isso é muito enriquecedor, como eu falei, né? Não precisa ser direcionado para um tema de sala de aula, mas nós, enquanto professores, temas voltados para os nossos interesses, associados com a educação, não importa a temática que for, sempre vai ser uma forma da gente aprender, né? Lendo um livro, né? A Profalina adora devorar livros, que eu sei, né? Mas a gente consegue, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente, principalmente, a palavra é a gente ter disposição, né? Estar disposto a aprender cada vez mais. Não importa que eu já sou formada há 10 anos numa faculdade, 5 anos em outra, sei lá, já tenho mestrado, doutorado, que não é meu caso, mas, né? A gente sabe que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Pode uma pessoa ter lá um pós-doutorado, mas ela nunca vai deixar de estudar, né? Muitas vezes eu falo, principalmente para o ensino médio, os alunos, agora já está terminando.
Daí eu falo para eles ao contrário, agora que vai começar, né? Porque quando a gente tem interesse em buscar mais e sempre tá aprendendo, digamos, eu vou fazer uma faculdade lá, não importa a área, eu vou querer ser o melhor dentro daquela área. E para mim ser o melhor, eu vou ter que sempre estar estudando, senão eu vou sempre ficar para trás de alguém que estudou um pouco mais do que eu, né? E eu acho que não é a gente querer ser egoísta. Eu acho que nessa parte do estudo, a gente tem que ser egoísta no sentido de sempre querer saber mais. Não em competir com o outro, né? Com o colega. Mas de tentar sempre buscar mais até para fazer essas trocas. E que essas trocas de informação que a gente possa estar compartilhando sejam proveitosas para as outras pessoas também, né? Exatamente, várias dicas. Vamos revisar essa live e pegar o caderninho para anotar, porque realmente. Vamos anotar aí, vamos anotar. E eu falava para um aluno do ensino médio que a educação garante a empregabilidade, né? Isso é fato. A educação garante a empregabilidade. Ponto. Prof, mas Bill Gates não precisou ele não precisou de estudo. Silvio Santos também não precisou de estudo. Falei, bom, aí são personalidades, né, que vieram aí com uma vantagem extra que não é de todo mundo, né? Porque senão todo mundo seria milionário sem precisar estudar, sem fazer nada. Então, são exceções. Então, eu diria que com certeza a formação continuada é o caminho. Nós não termina nunca, né? Não termina nunca. Nós temos que estar sempre buscando aprender, aprender e aprender, porque o que nós aprendemos ontem, amanhã já não faz mais nem sentido. As coisas estão muito rápidas. Então, tá aí a própria ciência sendo desmascarada o tempo todo. A ciência que Deus o livre, né? Vindo para a filosofia, depois que a ciência ali houve a ruptura do mito né? Veio a ciência ali como agora é ciência, isso aqui é científico, não é mais mito, né? Então veio assim, até a ciência está sendo desmascarada, né? Daqui a pouco o Covid é isso, daqui a pouco o Covid é aquilo, a vacina é boa, a vacina é ruim. A ciência está toda hora sendo contrariada aí, né? Eles estão se contradizendo, né? Porque eles estão aprendendo. Então é isso. Então, quem somos nós para parar de aprender? Nós temos que estar sempre aprendendo. A formação continuada é o caminho, a gente precisa se especializar. E assim, sair um pouco do nosso nicho é muito importante. Eu acho assim que nós, da área da educação ou qualquer profissão, nós não podemos nos prender a ler somente coisas atribuídas à nossa profissão. Nós não podemos buscar cursos somente atribuídos à nossa profissão. A gente precisa dar uma saidinha, assim, dar uma respirada, porque essa saidinha, essa respirada, vai abrir um leque de possibilidades dentro da nossa profissão que a gente nem imagina. Isso é muito importante. As 10 competências aí da BNCC, né? As 10 competências, o que tem lá? Tem autoconhecimento. Então, professor, vamos lá, né? Tem que sair em busca de alguma coisa para o autoconhecimento também. Para poder gerir melhor essas emoções lá na sala de aula, para poder ter uma maior afetividade com o aluno. Tá tudo relacionado, tá tudo relacionado. Mas tem uma questão, a formação continuada, ela é fundamental, principalmente para o professor. O aluno que nós tínhamos há 10 anos atrás, ele não é mais o mesmo. Imagina há 30. Tem professores há 30 anos na sala de aula. Imagina um aluno de 30 anos atrás. Ele nem existe mais. E aquele diário daquele professor está lá ainda. Isso não pode, né? Isso não pode. Então, só que tem a questão também que muitas vezes a instituição não colabora. Entendeu? A instituição cobra e exige que o professor tenha uma formação continuada. Mas a instituição não libera o professor 5 minutos mais cedo da aula para ir fazer um curso, né? O professor, a instituição exige que o professor tenha, você vai ter que ter pós, porque não dá mais, quase todos têm pós aqui, né? Você vai ter que ter uma pós. Mas a instituição não colabora com 5% no salário, né? Porque vai melhorar a prática de ensino do professor. Então, muitas vezes as profissões, qualquer profissional, mas na área da educação mesmo, fica difícil, né? Fica difícil porque o professor tem que correr sozinho, ele tem que ir atrás sozinho. Então, é muito difícil. Mas a parte aí boa da questão pós-pandemia é que muita coisa de graça, boa, surgiu na internet, né? Surgiu muita, como eu falei, a concorrência gerou uma maior eficiência.
Então, a gente tem muita coisa boa e bacana aí na internet para É. buscar, para fazer curso. Hoje eu vi uma coisa só, já vou acabar. Eu vi uma coisa, uma professora. Ai, gente, uma professora, gente, na internet, nas redes sociais, estava numa palestra que estava tendo para a rede, acho que municipal, lá na Casa da Cultura, sobre empreendedorismo. E aí a professora postou uma foto com as colegas lá, palestra sobre empreendedorismo, maravilhosa, só que não. E com uma cara assim, né? E eu, gente do céu, né? Porque eu acho que tu lê um livro inteiro, muitas vezes tu tira três coisas que fizeram sentido para tua vida. Tu vai numa palestra, ela pode, não, o comunicador não era, enfim, tu pode muito bem não gostar, mas algo de bom tu vai tirar daquilo ali. Não é possível que tudo tenha sido horrível, né? Então, é um pouquinho também de senso, né? De necessidade de aprender. Como eu falei, se o professor não vai para uma palestra aberto a aprender para melhorar, não vai melhorar nunca, vai ficar com o seu diário de 30 anos atrás. Exatamente. Essa questão, eu ia falar antes dessa questão do tema empreendedorismo, né? Que a gente via muito falar mais há um tempo atrás só quem era empresário, né? Quem tinha uma empresa muito grande, ou era dono de uma firma, alguma coisa assim, né? Numa grande indústria. E se a gente for parar para pensar, independente da profissão que a gente tem, a gente é um empreendedor, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando, né? Então, eu acho muito importante, muito importante. Mas Exatamente. voltamos àquela situação, né? Pessoas e pessoas, cada um absorve de uma forma, cada um aceita essas inovações de outra forma, né? E eu acredito assim, ó, que a questão da pandemia, voltando a falar na questão da pandemia, né, que nós já falamos antes, fez com que a gente repensasse, por mais que a gente já fizesse, né, que a gente se considerasse um bom profissional, né, ou que a gente tinha como a Aline falou, da questão dessa concorrência nos online, né, já era um serviço bom, então todo mundo teve que buscar sempre ofertar o melhor, para não ficar para trás de ninguém, né, então a gente buscou. Se eu achava que a minha aula que eu dava antes da pandemia era boa, eu tive que me reinventar para a pandemia e agora eu tenho que saber que se eu for dar aula de novo, se eu tiver que voltar para o online de novo, a minha aula tem que ser melhor do que o online que eu estava dando ano passado. Né? Não posso deixar cair, tem que sempre buscar mais, né? Cria uma motivação. Na verdade, isso. E não podemos nos acomodar nunca. Nunca. Exatamente. É uma coisa legal que vocês falaram. A live vai encerrar daqui a pouco, mas eu vou falar. Ela encerra em 1 hora, mas eu vou falar rapidinho. Vocês falaram sobre não ficar sempre no mesmo conteúdo, né? Tipo, eu dou aula, eu sou pedagoga, eu vou ler livro de pedagogia. E daí você só sabe sobre pedagogia. Então é uma coisa legal e é uma abordagem no ensino das línguas, é você sempre sair do tópico. Então, se eu vou dar uma aula sobre comida, a gente não vai passar a aula inteira falando de fruta, não. A gente sai do tópico, a gente explora outras coisas, porque se a gente se manter sempre naquilo ali, não vai sair nada além disso. E todo mundo espera o além, né? Mas a gente não estuda mais para receber aquilo. Então é uma coisa muito interessante. Eu acho que foi muito, muito produtivo esse insight aí de sair fora do tópico, né? Estudar além da formação. Realmente é algo que vai ajudar. Mas, ai meu Deus, tá acabando. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. Foi super rápida. Ai, muito obrigada por participarem. Quero que a gente faça muitas vezes de novo. Vocês são ótimas. Quando é a próxima? Precisamos voltar, mas muito obrigada, gente. Vocês são ótimas. Obrigada por participarem. Obrigada a todo mundo que veio escutar nós aqui. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Vários amigos, ex-alunos que eu vi, alguns aqui. Tem uma galera aí. Muito bom. Muito obrigada a todos aí. Obrigada a todo Boa mundo. noite para vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite, até a próxima. Até. Tchau. Tchau.